Olá pessoal, neste vídeo estarei resolvendo alguns exercícios referente ao descritor 4. Identificar a relação entre quadriláteros por meio das suas propriedades. A questão de número 1 diz assim: Isabel ampliou uma fotografia de 3 centímetros de largura por 4 de comprimento. O único par de medidas que podem corresponder às da foto ampliada é. Então, olha, ela precisa ser ampliada proporcionalmente para poder ela ficar no mesmo formato. Então, olha, observando a letra A, de 3 ela foi para 6. Dobrou o comprimento. Só que aqui de 4 foi para 7 centímetros. 7 não é o dobro de 4. Então, se aqui dobrou, aqui também tinha que ter dobrado o comprimento, porque senão ela não fica proporcional. Na letra B, de 3 foi para 7, de 4 foi para 8. Ou seja, dobrou o segundo, mas o primeiro não, certo? Na letra C, de 3 foi para 9, triplicou o lado. Só que o segundo também teria que triplicar. E 10 não é o triplo de 4. Então, a letra C também não é. Ou seja, as duas medidas precisam ser ampliadas proporcionalmente. Se uma dobrar, a outra tem que dobrar. Se uma triplicar, a outra também precisa triplicar. Letra D, ó. De 3 foi para 12. Ou seja, multiplicando 3 vezes 4 vai ficar 12. Então, ela quadruplicou aqui o comprimento. De 4 vezes 4 vai dar 16, então quadruplicou o comprimento também. Ou seja, essas duas medidas estão proporcionais a essas aqui, ó. E a resposta certa aqui é a letra D. Na questão de número 2, temos aqui, observe os quadriláteros abaixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí ele diz, dentre eles são paralelogramos as figuras de números. Gente, o que é um paralelogramo? Paralelogramo é toda forma geométrica que possui lados opostos paralelos. Observe essa daqui, ó. Não tem nenhum lado oposto paralelo. Não é um paralelogramo. A número 1 é um paralelogramo, porque, ó, esse lado oposto a esse, paralelo. Esse lado oposto a esse, paralelo. A número 1 é um paralelogramo. A número 3, esse lado é oposto a esse, eles são paralelos. Paralelo é aquilo que nunca vai tocar um no outro, ó, são paralelos. Só que, observando esses outros lados, eles não são paralelos. Ó, um está aqui na linha reta, outro está inclinado. Se eu estender essa linha aqui, vai chegar um momento que elas duas vão se cruzar lá em cima. Então, ela não é paralela. A questão de número 4 é um paralelogramo, porque, ó, lados opostos são paralelos. A questão de número 5, ó, tem um par de lados paralelos, mas o outro não é. Então, ela também não é um paralelogramo. A questão de número 6, paralelo, paralelo. Então, a 6, né? A forma geométrica da 6 também é um paralelogramo. Logo, os paralelogramos é o 1, o 4 e o 6. Então, essa é a propriedade fundamental de paralelogramos. Lados opostos paralelos, todos eles são paralelogramos. Questão de número 3. Observe os quadriláteros em cinza, na malha quadriculada abaixo. Então, temos aqui, quais desses quadriláteros são paralelogramos? Pela mesma propriedade, a gente vai analisar quais deles possuem lados opostos paralelos. O paralelogramo número 1, ó, esse lado é paralelo a esse, ó, observa que eles estão paralelos. Esse lado tá paralelo a esse também, o número 1 é um paralelogramo. Número 2, lados paralelos aqui, ó, esse paralelo a esse e esse é paralelo a esse. O número 2 também é um paralelogramo. O número 3 é um trapézio.
Ele possui um par de lados paralelos, mas o outro não é. Observa que esse está inclinado e esse está em pé. Se ele tivesse em pezinho aqui, seria um paralelogramo, mas ele não é um paralelogramo. Do número 4 também não é um paralelogramo, porque esse lado não é paralelo a esse e nem esse paralelo a esse. Ele não possui nenhum par de lados paralelos. Esse possui um, mas não satisfaz a propriedade. Para satisfazer a propriedade, precisam ter 2 pares de lados paralelos. Então, nesse caso, somente o 1 e o 2 são paralelogramos. Questão de número 4. Em um desafio de matemática, 4 jovens deveriam dizer o nome do quadrilátero que possui um único par de lados paralelos e um dos lados não paralelo perpendicular às bases. Observe abaixo as respostas de cada um desses jovens. Primeiro, o José disse que é um trapézio retângulo. O Leonardo disse que é um retângulo. O Mário disse que é um losango e a Alice disse que é um trapézio isósceles. Um deles respondeu corretamente esse desafio. Qual foi? Vamos analisar. Ela disse assim, que é um quadrilátero com um único par de lados paralelos. Se ele possui um único par de lados paralelos, significa que ele é um trapézio. Aí ele disse, e um dos lados não paralelo perpendicular às bases. Um dos lados não paralelos, porque um trapézio ele possui um par de lados paralelos e outro par não paralelo. O que significa ser perpendicular? Perpendicular à base significa o seguinte, que ele vai formar um ângulo de 90 graus com a base, certo? Ele vai formar um ângulo de 90 graus com a base. Perpendicular significa isso. Por exemplo, se eu falar que 2 retas elas são perpendiculares, significa que essas 2 retas formam ângulos entre si de 90 graus. Então, observando a propriedade de trapézio, nós temos aqui, ó, um trapézio retângulo. É aquele que possui 2 ângulos de 90 graus. E esse lado, ele é perpendicular às bases. Então, quem acertou o desafio aí foi o José. Ele disse que é um trapézio retângulo e ele conseguiu acertar. Questão de número 5. Marina está confeccionando uma caixa para colocar um presente para sua mãe. Como ela quer uma caixa bem original, desenhou no papel a base para o fundo da sua caixa. O desenho tem a forma de um quadrilátero com todos os lados com a mesma medida. Todos os lados com a mesma medida. 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Que quadrilátero é esse, ó? Só existem 2 quadriláteros com todos os lados com a mesma medida. É o losango e o quadrado. Então, o quadrado, certo? Os ângulos deles são ângulos de 90 graus. Quando, é como se eu pegar, para formar o losango a partir do quadrado, entendeu? Com os lados com a mesma medida, é como se eu pegasse aqui esse quadrado e achatasse ele um pouquinho. Se eu empurrar ele para cá, esse aqui vai abrir mais, certo? E aí ele vai ficar nesse formato assim, ó. Como que o da bandeira do Brasil, certo? Ó, aquela partezinha amarela da bandeira do Brasil. Em que ele vai possuir 2 ângulos obtusos e vão ter 2 ângulos agudos, certo? Porque esse ângulo aqui ele abriu mais, esse também. Esse aqui, obviamente, vai ser menorzinho. Então, ele vai possuir 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos aqui, ó, certo?
E que forma geométrica é essa? Como eu disse para vocês, ela é o losango. A questão de número 6 diz assim: no retângulo seguinte está traçada uma diagonal. O ângulo DAC mede o ângulo DAC. Então, aqui, ó. Quanto mede esse ângulo aqui? Então, nós não sabemos. Aqui é 50 graus. Observando aqui, ó, essa forma geométrica possui ângulos de 90 graus aqui, ó. Ângulos de 90 graus, ângulos retos. Então, olha, aqui também vai possuir. Se desse lado aqui tem 50 graus, quanto falta para 90? 40 graus, certo? Que aí a resposta vai ser a letra D. Então, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês. Dei uma explicada boa aí sobre as propriedades dos quadriláteros, junto com as resoluções. Espero que tenham revisado e compreendido.